Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 7. Bons estudos! Imagine a seguinte situação. Você está tranquilamente operando a sua máquina e, de repente, o eixo quebra. E aí, o que fazer? Bom, o ideal seria fazer um outro eixo ou então importar um. Mas você sabe, isso quer dizer dias e dias de máquina parada e isso significa prejuízo. Só que existe uma solução para esse problema muito mais prática e barata: a soldagem de manutenção. Esse é o tema dessa e da próxima teleaula. Hoje você vai ver a diferença entre a soldagem de produção e de manutenção. Vai conhecer os procedimentos da soldagem de manutenção e vai ver ainda os tipos mais comuns de falhas que podem ocorrer numa peça ou componente de uma máquina ou equipamento. Pois é, esse equipamento super simples é uma grande arma na manutenção das máquinas e equipamentos das indústrias, já que com rapidez e eficiência a solda pode prolongar a vida útil das peças de muitas máquinas e equipamentos. E é justamente por isso que a soldagem de manutenção é muito usada, especialmente em países em desenvolvimento industrial como o Brasil. As indústrias dos países em desenvolvimento, como o Brasil, têm várias características em comum. E uma delas é a diversidade de máquinas e equipamentos. Quer dizer, numa mesma indústria, a gente encontra máquinas de diversas origens e fabricantes. Isso quando os equipamentos já não estão fora de linha. O resultado disso você vai conferir agora. Com máquinas e equipamentos tão diferentes, é praticamente impossível para as indústrias manterem em estoque todas as peças de reposição para essas máquinas. Além disso, quase nenhuma empresa tem grandes estoques para reposição. Fabricar ou importar um componente demanda tempo. Como você sabe, a produção não pode parar. Isso faz da soldagem de manutenção uma técnica bastante usada nas indústrias. Na verdade, existem dois tipos de soldagem: a soldagem de produção e a de manutenção. A soldagem de produção, como você sabe, é um trabalho realizado em condições bastante favoráveis. As especificações estão determinadas, os equipamentos necessários estão disponíveis e a gente conhece a composição química do metal de base. Enfim, está tudo sob controle. Já na soldagem de manutenção, a situação é bem diferente. A soldagem de manutenção é feita dentro de várias restrições e limitações, o que é agravado pela rapidez, porque quebrou, tem que consertar. E falando em quebrou, consertou, chegou a hora de você acompanhar as etapas para a realização da soldagem de manutenção. O primeiro passo é analisar a falha. E para isso, antes de qualquer coisa, temos que analisar o local da falha. Essa tá fácil, né? O problema tá ali, na régua, ó. Peraí, né, Caio? Ficou fácil porque você já sabia onde era o problema, não é mesmo? Continuando, depois de analisar o local, é preciso analisar a causa da falha. Se é uma fratura, se é um problema causado por desgaste ou por corrosão. No caso dessa peça aqui, ó, dá pra ver que é uma fratura. É isso aí. Agora a gente tem que determinar o funcionamento. Ou melhor, as solicitações, os meios envolvidos e a temperatura do material. Mas pra isso, a gente tem que conhecer melhor o material, né? Isso é o nosso próximo passo. A gente precisa conhecer todas as características do material, o tipo de material, a dureza, o estado em que ele se encontra, se ele é revenido, se ele é recozido, se ele é temperado, se ele é cementado. Ou seja, o primeiro passo de uma soldagem de manutenção é uma análise da falha. Para isso, a gente precisa analisar o local da falha, determinar a causa da falha, determinar o funcionamento, conhecer os materiais envolvidos e o estado deles. Analisada a falha, o primeiro passo é estabelecer um planejamento de execução. A primeira coisa, é claro, é escolher o método e o processo de soldagem e o metal de adição, para depois determinar os fatores que influenciam no processo de soldagem. Fatores que influenciam na soldagem? É isso mesmo. A gente tem que planejar todo o trabalho. E para isso nós temos que analisar todos os fatores envolvidos no serviço. Tá bom, que a gente tem que planejar tudo bem. Agora, que fatores são esses? Se vai ter pré-usinagem, deformação,
qual vai ser a sequência da soldagem, se vai ter pré ou pós-aquecimento, tratamento térmico pós-soldagem, desempenamento ou pós-usinagem. E essas decisões têm que ser tomadas sempre com o objetivo de eliminar as causas e não só os efeitos da falha. Eu gostei. Eliminar as causas. Ó, tá aqui, ó. O planejamento da nossa soldagem. Depois de concluir o planejamento da soldagem, é hora de consertar a falha. Mas antes de consertar, a gente precisa saber que tipo de falha vai ser consertada. Porque para cada tipo de problema, existe um procedimento diferente. É isso mesmo. A gente vai começar vendo quais os procedimentos no caso de uma soldagem de uma falha por trinca, determinando o começo e o fim da trinca e a falha com um líquido penetrante. Depois de determinar o tipo e a dureza do material, a próxima etapa é preparar a região que vai ser soldada. Com uma abertura adequada para o eletrodo, tocha ou maçarico ter acesso à região a ser soldada, dependendo do processo que vai ser usado. E em seguida, a gente tem que limpar bem, para tirar qualquer resíduo de óleo, graxa ou impurezas. E aí é só decidir os parâmetros da soldagem e iniciar o trabalho. O importante é você seguir passo a passo todos esses procedimentos. Por isso, é melhor você vê-los mais de perto. Depois de localizar e limpar o início e o fim da falha, é executado um ensaio na região da falha. Identificado o tipo e a dureza do material, a gente faz uma abertura na região da trinca, limpa o local que vai ser soldado e, em seguida, executa o ensaio de líquido penetrante para ter certeza de que toda a descontinuidade foi eliminada. A seguir, a gente especifica o processo de soldagem e o metal de adição, os parâmetros de soldagem, incluindo, quando necessário, a temperatura de pré- e pós-aquecimento e o tratamento térmico pós-soldagem. Além disso, é necessário especificar uma sequência adequada e, se preciso, um sobremetal para o acabamento. E depois de soldar e fazer o acabamento, a gente executa um novo ensaio de líquido penetrante para garantir a qualidade da solda. Todos esses procedimentos são muito importantes para que a máquina mantenha todas as suas características mecânicas, continuando capaz de suportar as máximas solicitações exigidas durante o seu trabalho. Agora, se o problema da peça ou equipamento foi causado por corrosão, como esse aqui, aí os procedimentos mudam um pouco. Olha só, é aqui que a gente vai revestir. Já sei até como, mas antes a gente tem que fazer a preparação da superfície. É isso aí. Primeiro a gente precisa limpar muito bem, senão a solda não pega. Bom, agora dá pra ver que tá limpinho, sem nenhuma sujeira. Agora, a gente verifica se não tem descontinuidades que possam atrapalhar a soldagem. Perfeito! A gente já pode começar a especificar o processo de soldagem e o metal de adição. Mas olha, precisamos ter muita atenção, isso tudo deve ser feito com muita atenção para que a peça continue capaz de suportar as suas solicitações do trabalho. Então vamos lá, né? Mas espera aí, vamos ver isso bem de pertinho, vamos acompanhar isso de perto, passo a passo, todos os procedimentos. Como na falha causada por trinca, a gente precisa, em primeiro lugar, localizar os limites da região desgastada, limpar bem e depois verificar se existem descontinuidades. O próximo passo é especificar o processo de soldagem, o metal de adição, os parâmetros, a sequência de soldagem e o tipo de ensaio para verificar a qualidade da solda, considerando, se necessário, a temperatura de pré- e pós-aquecimento e o tratamento de alívio de tensões e, se for preciso, ainda prever um sobremetal para o acabamento da peça recuperada. Até agora você viu como reparar as falhas de uma peça ou componente. Agora, conhecer as causas dessas falhas é muito importante para o trabalho de manutenção. Afinal, quando você for consertar um equipamento, quanto mais você souber sobre seu funcionamento, o material e a falha, melhor vai ficar o seu trabalho. E essa falha aqui, como é que acontece, hein? Isso aí eu As acredito. falhas por fratura normalmente são causadas por uma trinca, que vai aumentando até quebrar. Aí fica assim. Mas isso é fácil de imaginar. Agora o difícil mesmo é pensar como é que surgem as trincas. Pode ser por dois motivos. Ou muita solicitação no trabalho, ou pela própria fadiga do material.
Outra situação de falha em equipamentos pode ser gerada pelo desgaste. Podem ser desgastes mecânicos, como abrasão, impacto, ou erosão, ou cavitação. Mas independente da causa, precisa-se tomar muito cuidado quando se for escolher o material de soldagem, que afinal de contas, a máquina ou equipamento precisa funcionar com segurança e eficiência depois do conserto. Dá só uma olhada. Essa falha foi causada por abrasão, que é um desgaste que ocorre entre superfícies que deslizam e giram. O atrito constante do carro no barramento provoca a abrasão, causando o desprendimento de partículas da superfície. Isso mesmo se as superfícies em contato forem polidas? Mesmo assim, porque essas partículas são microscópicas e elas tendem a se encaixar. Só que quando as superfícies entram em movimento entre si, a força do atrito gera calor. E esse calor faz as partículas se fundirem. E aí, fundidas, elas movimentam-se e a superfície sofre desgaste. Tá bom, mas como é que dá para recuperar essas superfícies, hein? Depositando um material mais duro e resistente através da solda. Já esse tipo de ferramenta está bastante sujeito a falhas por impacto. E quando isso acontece, o resultado são deformações e fraturas. Dá só uma olhada. Por causa desse impacto, em condições de alta pressão, partículas metálicas são arrancadas do material e aí acontece o desgaste. Geralmente, as mesmas regiões que sofrem impacto sofrem também abrasão. Outra falha muito comum nos materiais metálicos é a corrosão. Ela pode acontecer devido à umidade, acidez, alcalinidade, temperatura e até afinidade química entre os metais. Peraí, como assim? Peraí, Caio, você nunca viu na sua casa uma área corroída? Ah, claro que sim. Tem uma geladeira lá em casa, inclusive, que tá com corrosão. Agora, eu queria saber como é que acontece isso. Deixa que eu explico. É que a maioria dos metais e ligas metálicas, quando entra em contato com o oxigênio do ar, adquirem uma camada de óxido que o protege. Quando essa camada de óxido perde a impermeabilidade, a oxidação continua. Enfim, conhecendo os tipos de falhas, o próximo passo é escolher os eletrodos ou varetas que vão ser usados como material de adição nos processos de soldagem. E para escolher o material de adição mais adequado, é só consultar o seu livro. Mas antes de consultar o seu livro, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu a diferença entre a soldagem de produção e de manutenção. Conheceu as etapas da soldagem em falhas por trinca ou fratura e por corrosão ou desgaste. E viu ainda como são causadas algumas dessas falhas. Na próxima teleaula tem mais. Mas por enquanto, o melhor é estudar bastante para poder acompanhar a segunda parte da soldagem de manutenção. Até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.